Boa noite. É uma alegria juntos estarmos reunidos mais uma vez para adorar o Senhor. Temos observado nos noticiários recentes várias notícias sobre guerra. Então, hoje pela manhã, o Irã foi bombardeado e o Irã vai retaliar, fechando ali o Estreito de Hormuz, que vai impedir cerca de 25% da produção de petróleo do mundo escoar para várias nações. Por que estamos falando disso? Porque hoje nós observamos nos noticiários, e é interessante que se Deus hoje se revelasse como se revelou a Isaías, Deus iria dizer os motivos, né? Por que o Irã foi bombardeado? Deus iria dizer que foi porque ele quis, e a razão por que Deus quis que o Irã fosse bombardeado. Se Deus quisesse revelar isso para nós hoje. Hoje Deus não está revelando as motivações destas guerras. Guerras Rússia e Ucrânia, outras guerras que aconteceram e, no atual momento, Israel e Irã e a entrada dos Estados Unidos. Então todo mundo especula, fala e tudo, e tem as motivações políticas, mercadológicas e tudo mais. Mas ninguém fala onde está Deus no meio de todos estes conflitos. Certamente, embora não pareça, e as notícias não mostrem Deus agindo, os noticiários não mostram a pessoa de Deus agindo nesse cenário global, mas certamente Deus está agindo e há uma motivação por trás de cada ato desses da parte de Deus. Só aconteceu aquilo que o Senhor decretou que iria acontecer. E o desenrolar de tudo isso, nós não sabemos. Não foi planejado, mas estamos exatamente estudando como Deus fala acerca das nações. Já estudamos sobre a Babilônia, capítulo 13 e 14 de Isaías. Já estudamos sobre a Assíria, o oráculo sobre a queda da Assíria, que na época de Isaías era a grande potência. A Babilônia ainda era pequena, estava crescendo, mas não chegou aos pés do Império Assírio, no período de Isaías, século VIII antes de Cristo. Estudando estes oráculos, nós entendemos quem é Deus, o tamanho do poder de Deus e como Deus age com as nações. E certamente, de cara, isso nos traz muita confiança em Deus. Se o Senhor controla as nações, hoje também Deus está controlando o cenário mundial, as guerras que estão acontecendo, tudo está nas mãos de Deus, e há um motivo para cada um desses conflitos, de Deus ter permitido, de Deus ter decretado tais ações. Existe uma razão, ele só não quis nos contar e nem tem a obrigação de nos contar, afinal de contas, quem somos nós para criticar o plano de Deus. Mas lendo Isaías, esse período que nós estamos lendo, do capítulo 13 até o capítulo 23, o Senhor revela como na antiguidade ele agiu com certas nações. Vimos como Deus agiu com os filisteus e vimos, domingo passado, como o Senhor agiu com os moabitas. E se você observar bem, o Senhor sempre tem uma palavra de misericórdia para essas nações. No caso dos moabitas, Sião, Jerusalém, recebeu alguns dos refugiados de Moabe, provavelmente convertidos ao Senhor, depois da destruição ali daquela nação. Isso é misericórdia de Deus. Por que Deus destruiu Moabe? Porque Moabe fora soberbo e não reconheceu o poder de Deus. Talvez, muitas destas nações hoje que estão sofrendo embates, é porque não reconheçam o poder de Deus. Talvez, a gente não sabe ao certo, mas é muito provável. Hoje vamos observar mais um oráculo de juízo, e Deus vai julgar o seu próprio povo. Não pense que porque Jerusalém é a menina dos olhos de Deus, que não será julgada por conta dos seus próprios pecados. Isaías, capítulo 17, do verso 1 ao 14, nós observaremos o oráculo contra Damasco e Efraim. Eu falei Jerusalém, mas na verdade é Efraim, o reino do norte, Antes de ler o texto, deixe-me só dizer que
esse capítulo todo que nós observaremos hoje, ele deve nos exortar a olhar para Deus. Esse é o tema da nossa meditação de hoje. Devemos sempre olhar para o Senhor. Aplicando no mundo de hoje, será que as nações de hoje estão olhando para Deus? Será que os iranianos olham para Deus? Será que os israelitas olham para Deus? Os russos, os ucranianos ou outras nações em conflito estão olhando para Deus? O que é que você acha, né? Certamente, Israel, o reino do norte, não estava olhando para Deus, muito menos Damasco, capital da Síria. Vamos ler o capítulo todo, depois observar algumas reflexões acerca de sempre olharmos para Deus. Olha o verso 1. Isaías 17, 1. Sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade, e será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas. Hão de ser para os rebanhos que aí se deitarão, sem haver quem os espante. Fortaleza de Efraim desaparecerá, como também o reino de Damasco, e o restante da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó será apoucada, e a gordura da sua carne desaparecerá. Será quando o segador ajunta a cana do trigo, e com o braço cega as espigas, como quem colhe espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor, Deus de Israel. Naquele dia, olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. E não olhará para os altares, obra das suas mãos, nem atentará para o que fizeram seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares do incenso. Naquele dia serão as suas cidades fortes, como os lugares abandonados no bosque, ou sobre o cimo das montanhas, os quais outrora foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, ainda faças plantações formosas e plantes mudas de fora, e no dia em que os plantares, as fizeres crescer, e na manhã seguinte as fizeres florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação. No dia da tribulação e das dores incuráveis. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá. E fugirão para longe, serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento, e como pó levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que apavou, e antes que amanheça o dia já não existem. Este é o quinhão daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Este é o oráculo contra Efraim e Damasco. Lembre-se que Efraim é um nome que é dado para Israel, né? É uma espécie de apelido do Antigo Testamento. Efraim é o nome de uma tribo, né, de Israel, mas acabou que ficou como um tipo de apelido do Reino do Norte, Israel. Lembra que o Reino do Norte são as 10 tribos. Devemos sempre olhar para Deus. E vamos observar 3 lições dentro desse capítulo do oráculo de Deus contra Israel, seu próprio povo, e contra Damasco, também capital da Síria. Primeira reflexão: o povo de Deus, ele perde a sua glória quando não olha para Deus. Se você não olha para Deus, você vai perder a sua glória. Israel perdeu a sua glória porque não olhou para Deus. Dos versos 1 ao 3, claramente é descrito a sentença. A ideia de oráculo ou sentença
é a mesma coisa. O oráculo é o nome técnico que nós damos para o falar do profeta. Quando o profeta fala uma determinada mensagem contra indivíduos ou nações, é um oráculo. E aqui esse oráculo é um oráculo de juízo. Tem oráculos de salvação, mas muitos dos oráculos são de juízo. E aqui é um oráculo de juízo contra Damasco e contra Israel. Damasco vai deixar de ser cidade, será um montão de ruínas. Damasco é a capital da Síria. Síria era na antiguidade chamada de Arã. Então, quando você vai no texto original, não tem uma palavra para Síria. Síria é mais dos tempos para cá. Mas eram os arameus, Arã dos arameus. De onde vem o aramaico, que foi a língua corrente ali em Israel, Galileia, Samaria, Judéia. No período do Império Romano, século I, já tinha o aramaico sendo mais falado do que o próprio hebraico. São línguas muito parecidas, como o português na vertente do Brasil e o português da vertente europeia. Então, Damasco será destruído. Aí você pensa, por que é um oráculo para duas nações? Não é verdade? Moabe foi um oráculo só, Filístia foi um oráculo só, a Síria foi um oráculo só, e a Babilônia também um oráculo só. Mas por que juntou Israel e Síria? Porque eles se uniram para o pecado, para não confiar no Senhor nosso Deus. Por conta disso, o destino deles ficou entrelaçado, né? Não só Damasco, mas também Samaria, Israel serão destruídas. Então veja que o oráculo é de destruição. Primeiro ele fala de Damasco sendo destruída. A cidade de Aroé é uma das cidades lá de Damasco abandonadas, onde separa os rebanhos. A cidade foi tão destruída e as pessoas mortas ou fugiram que só tem gado pastando naquela cidade e vão se deitar e não tem quem espante o gado, porque não tem ninguém na cidade, porque foi praticamente todo mundo morto e a cidade foi destruída. No verso 3 ele fala da fortaleza de Efraim, desaparecerá, referência a Samaria, que era uma cidade fortaleza. Ela ia ser destruída, como também o reino de Damasco, e todo o restante da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, ou seja, não vai mais ter glória, né? Os filhos de Israel não terão mais glória. Pense em glória aqui, honra, riqueza, poder, exército, haverá completa destruição, diz o Senhor dos exércitos. Esse é o nome de Deus para a guerra, o Senhor dos exércitos. Deus tem vários nomes no Antigo Testamento. Esse é o nome de Deus para a guerra. E Deus está dizendo, quem diz isso sou eu. Eu estou garantindo que isso vai acontecer. Essas nações foram ligadas no capítulo 8, verso 1 ao 4. Eles fizeram uma coligação contra Judá, o reino do sul, porque Judá não quis apoiá-los contra os assírios. A gente poderia até pensar, que bênção, né? Judá foi se aliar e confiar no Senhor. Só que não, Judá se aliou com os assírios. Tanto Israel como Judá erraram, porque não confiaram em Deus, confiaram nas alianças humanas com os incrédulos e idólatras. Esse foi o grande pecado destas duas nações. E por confiarem nos incrédulos e idólatras, e não no Senhor, o Deus de Israel, foram punidos. Se tornaram também idólatras e cometeram muitos outros pecados. Resumindo um pouco do que aconteceu. Então, esse episódio provavelmente é datado de 732 a.C., antes da queda de Damasco perante a Assíria. Olha Isaías capítulo 8, verso 1, só para você relembrar quando essas duas nações estavam ligadas contra o reino do sul, Judá. Veja que para nós talvez fique um pouco confuso, porque os nomes são diferentes às vezes, nem tanto assim, né? Mas são épocas diferentes, mas são guerras, são conflitos militares. É muito semelhante ao que nós observamos na modernidade com os conflitos militares de hoje. Naquela época eram só mais infantaria, cavalaria, hoje não. Hoje você tem mísseis, né? Artilharia antiaérea e várias outras tecnologias. Então olha Isaías 8, verso 1. Disse-me também o Senhor,
toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível. Isso aqui é Deus dizendo para Isaías. Escreve de maneira inteligível. Rápido despojo, presa segura. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. Verso 3. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Então, já existia essa profecia. E aqui no capítulo 17 é um reforço desse oráculo, dizendo realmente o que haveria de acontecer com estas nações. Por quê? Porque elas se juntaram contra o reino do sul e também porque Israel não confiou no Senhor, mas preferiu confiar tanto na Síria como nos deuses da Síria, de modo que acabaram cometendo grande pecado. O povo de Deus não pode ficar seguro pelo poder mundano. Essa é uma mensagem que todos esses oráculos passam, especificamente este. Essa nação, Israel, está sendo punida porque não confiou no poder de Deus. Não confiou que Deus era o refúgio. E foi procurar refúgio, segurança e proteção em Damasco. Esse foi o grande problema aqui de Israel, por isso está sendo punido. E ao procurar esta segurança, acabou pendendo para a idolatria e para muitos outros pecados. É o que nós observamos em Isaías 17, do 1 ao 3. Mas para compreender bem isso, olha Isaías, capítulo 16, do verso 1 ao 4. Isaías 16, do 1 ao 4. Perdão, não, mas não é isso mesmo? Não. Vamos ler Isaías capítulo 7, acho que é isso mesmo, Isaías 7, do 1 ao 4. 16 não, 7. Isso. Sucedeu nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Perceba então que eles se uniram contra o reino do sul. Olha então o verso 2. Deu-se aviso à casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim. Lembra, Efraim é Israel, certo? Então ficou agitado o coração de Acais e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías, agora sai tu com teu filho, que se chama um resto volverá ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E dize-lhe, e aqui ele vai apresentar a profecia, de como tanto Israel como Síria serão destruídos porque estão indo contra Judá. E o Senhor tem uma aliança com Davi, e o Senhor tem uma aliança para proteger Jerusalém até a chegada do Messias. É certo que em vários momentos da história, Jerusalém foi atacada, houve certamente muita destruição, principalmente no cativeiro babilônico ali, o templo foi destruído, a cidade foi destruída, as muralhas foram destruídas, mas foi um período provisório. Logo depois de seus 70 anos de exílio, muitos israelitas voltaram para Jerusalém, reconstruindo ali a cidade, o templo e os muros. No entanto, nesse episódio, o Senhor garante a proteção da cidade, como garantiu da invasão do Império Assírio, mesmo Acais sendo um deus idólatra. Mesmo Acais sendo um deus idólatra. Mas isso é para explicar por que Deus está punindo no capítulo 17. Na verdade, isso ainda haveria de se cumprir, mas é o oráculo, é a profecia. Por que Deus está punindo Israel e Síria? Por conta dos seus pecados de idolatria e porque Israel se aliou a uma nação que não teme ao Senhor.
O abandono do Senhor e da segurança que Ele provê, essa é a razão do juízo de Deus. Na modernidade, não é diferente, embora aqui esteja falando de nações, mas isso é muito aplicável aos indivíduos como nós. Às vezes deixamos de confiar em Deus, no método de Deus, no poder de Deus, na revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada, para confiar em outras verdades que não são tão verdadeiras assim. E acabamos nos afastando do caminho do Senhor. Talvez você ache que pode encontrar felicidade na sua profissão, felicidade no seu plano de vida pessoal, felicidade na sua realização, qualquer que seja. Talvez você acredite que estes caminhos humanos, sonhos de consumo ou de realização, vão te trazer alegria, felicidade, paz e contentamento. Isso é ilusão. Tudo isso que eu falei, você pode ter percebido, é lícito. Não é nada ilegal ou errado em si. Mas se Deus não estiver no centro, fica tudo sem sentido, fica tudo errado e se torna até pecado, porque o Senhor não está no centro. Quando é que Deus está no centro do meu trabalho? É quando eu trabalho para glorificar a Deus. Quando é que Deus está no centro da minha família? É quando eu estou na minha família para glorificar a pessoa de Deus. O Senhor é a pessoa mais importante. Tudo gira em torno de Deus, tudo é para agradar a Deus, tudo é a serviço do Senhor. Ninguém trabalha para ganhar dinheiro somente. Eu estou falando do trabalho porque é uma área sensível a todos nós. Nós trabalhamos para a glória de Deus e, consequentemente, vamos ter uma renda para o sustento da nossa família, que isso também é glorificar o nome do Senhor, certo? Então, esse é o entendimento. No momento que eu deixo de confiar em Deus, e como é que eu deixo de confiar em Deus? Quando eu deixo de ler minha Bíblia, todo dia eu estou deixando de confiar em Deus. Quando eu deixo de orar, eu estou deixando de confiar em Deus. Quando eu entendo que a igreja é somente uma atividade acessória à minha vida, né, e não é a obra de Deus na terra, eu estou deixando de confiar em Deus. São passos iniciais para a incredulidade. Isso tem acontecido com várias pessoas que se dizem crentes, mas confiam nas coisas desta terra e não confiam no Senhor. E tem aspectos de confiar em Deus que são bem mais profundos, né? Suas emoções, você confia em Deus para suprir suas emoções, ou te ajudar a controlar suas emoções. Você confia em Deus para, no tempo certo, realizar as bênçãos na sua vida, quer seja para um casamento, quer seja na área profissional. Você confia? Se você confia, você espera. Se você confia, você está tranquilo. Se você confia, você ora e aguarda o tempo do Senhor. Quando eu digo espera, não quer dizer que você espera passivamente. Você faz aquilo que é possível, dentro do universo da humanidade, dos seres humanos, mas entendendo, só vai acontecer aquilo que Deus quer que aconteça. E se não aconteceu ainda o que eu espero, eu estou tranquilo, porque o Senhor é por mim, porque Ele fez uma aliança comigo no dia em que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, e eu, arrependido dos meus pecados, criei no Senhor Jesus Cristo. Há uma aliança, um acordo que o Senhor fez conosco na base do sangue do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que podemos confiar no Senhor nosso Deus. Olha Isaías 17:10, é muito elucidativo para explicar o pecado de Israel aqui. Isaías 17:10, porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, ainda que faças plantações formosas e plantes mudas de fora, e aí depois a gente vai ver essa segunda parte do versículo mais para frente, mas esse versículo deixa muito claro, você se esqueceu de Deus, você não se lembrou do Senhor, é a mesma coisa. Perspectiva negativa, você se esqueceu de Deus. Perspectiva positiva, perspectiva positiva na verdade você esqueceu de Deus, e a negativa é você não se lembrou, é a mesma coisa, mas é para enfatizar poeticamente o erro de Israel, que é o erro dos crentes da modernidade, que se ocupam com tantas coisas e se esquecem de Deus. E o que é se esquecer de Deus? É não olhar para Deus. Você deixou de olhar para o Senhor, você começou a olhar para as coisas dessa terra, você se encantou com os caminhos daqui, você está feliz com a situação em que você vive
longe de Deus, mas próximo das coisas aqui dessa terra. Felicidade perigosa, felicidade passageira e que vai trazer muita infelicidade em breve, porque não existe felicidade e realização sem o Senhor nosso Deus. Esse oráculo trata muito bem disso. Olha ainda, voltando aqui para o verso 4, Isaías 17, versículo 4. E aqui, a partir daqui, nós vamos observar que a glória de Israel, ela foi reduzida a resíduos, ela foi apoucada, né? Israel está definhando. Até esse momento era um reino próspero. Deus fez Israel definhar. Deus fez Israel perder a sua glória, ter a sua glória reduzida. Por quê? Esqueceu de Deus. Por quê? Não olhou para o Senhor. Por que que Deus faz isso? Deus mandou vários profetas para alertar Israel. Um deles foi o próprio profeta Isaías, lá no capítulo 7, né? E Deus disse, através de Isaías, para o rei Acais, né? Pede um sinal. Ele não entendeu nada do que Deus estava dizendo. Deus estava tendo extrema misericórdia, se revelando para Acais através do profeta. E Acais entendeu tudo errado e não quis pedir o sinal. Mas mesmo assim Deus deu o sinal lá em Isaías 7,14 sobre o Messias. Então, perceba que a partir daqui nós vamos ver alguns sinais da queda da glória de Jacó. O versículo 4 tem o primeiro naquele dia. Sempre que você ouvir essa expressão no Antigo Testamento, naquele dia, se refere ao momento futuro. E aqui é uma expressão profética apontando para o futuro. Naquele dia, a glória de Jacó será apoucada, a gordura da sua carne desaparecerá. Ou seja, ele está definhando, ele está perdendo a sua força, a glória forte, não é verdade? Israel agora não está mais forte, Israel está ficando bem magrinho, né? Com os ossos à mostra, a glória está se acabando. Olha o verso 5, será quando o segador ajunta a cana do trigo e com o braço cega as espigas, como quem colhe espigas no vale dos Refaíns. E aqui é uma referência a uma plantação, claramente, né? Está lá o segador, ele faz a primeira cega, a primeira colheita, e ele deixa algumas espigas no pé. O Vale dos Refaíns era um local no sul de Jerusalém, onde os pobres iriam colher as espigas que sobraram. As pessoas mais pobres que não tinham condição iam colher as espigas que sobraram. E depois ainda tinha uma segunda colheita chamada respigas. O que eram as respigas? Eram aquelas pessoas que colhiam as espigas que restavam. Então tinha o momento das respigas. A lógica aqui é que Israel se tornou como esta colheita que só tem poucas espigas ali do trigo, como se fosse esse povo pobre, que não é mais farto e que vai ter que pegar a sobra da sobra depois da colheita, depois que os pobres pegam, aí ele vai nas respigas, nas sobras do que os pobres pegam das colheitas ali de trigo lá em Jerusalém. Essa é a ideia. Então, a glória da fartura se acabou. Por quê? Por causa de pecado. Quando você olha para o cenário mundial, nações que passam fome, povos se destruindo e povos sendo destruídos, aí a tendência, muitas pessoas nem pensam em Deus, pensam só no cenário geopolítico. Mas eu lhe desafio a pensar em Deus. Por que Deus quis que tudo isso acontecesse? Aí você volta para esses capítulos do livro do profeta Isaías. A gente não sabe, a gente não pode afirmar o porquê. Deus não revelou. Mas o mesmo modus operandi aqui do Senhor tratar estas nações, o Senhor também trata as nações da modernidade. Deus está julgando os seus pecados. Você acha que o problema mundial é político? É econômico? Não é. O problema mundial se chama pecado. Mas, obviamente, que as lideranças mundiais não vão dizer que o problema é pecado, né? Porque estão secularizados, não clamam pelo Senhor, não creem no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então estão procurando soluções de outra ordem, mas não buscam ao Senhor. Esse é o grande problema das nações e do nosso mundo. Talvez,
seja por isso que o Senhor decrete certas guerras e decrete muita fome para ver se o ser humano se arrepende do seu pecado e busca o Senhor. E por que Deus faz isso? O pecador parece que só aprende assim. Parece que só aprende assim. Isaías 17:6. Mas ainda ficarão alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor, Deus de Israel. Os rabiscos aqui são as sobras das sobras daquelas espigas de trigo. E aí ele compara essa metáfora das espigas de trigo e da colheita com outra metáfora da oliveira. Uma oliveira frondosa, naquela época, vai ter 2, 3 azeitonas. Quer dizer, isso é meio irônico, né? Ela não é frondosa, mas é o máximo que tem. E vai ser nos galhos mais altos, porque nos baixos não vai ter nada, os galhos mais baixos não tem nada. São só nas extremidades, você vê 3, 4 azeitonas ali, olivas e tal, mas isso aí é a fartura, que obviamente é irônico, porque não é fartura nenhuma. A glória de Israel se foi. Por quê? Porque não olharam para o Senhor. O povo de Deus perde a sua glória quando não olha para Deus. Então, não espere isso acontecer na sua vida. Não espere. Não espere cometer pecados e se afastar de Deus para ver a mão de Deus pesar sobre você. Não espere. Não espere. Seja um crente inteligente, meu irmão. Um crente inteligente, lê a Bíblia, confessa seus pecados e obedece ao Senhor. É um crente inteligente. Ele não desperdiça sua vida nas coisas desta terra. Ele investe no reino de Deus. É um crente inteligente. Pense nisso. Não desperdice sua vida nas coisas desta terra. Nem no trabalho, nem nos estudos, nem nas coisas lícitas. Então está dizendo que não é para trabalhar? De forma nenhuma. Pelo contrário, né? Trabalhar também glorifica a Deus. Mas quando Deus está no centro do seu trabalho, quando Deus está no centro dos seus estudos, aí glorifica a Deus. Quando não, é uma armadilha, está te afastando do Senhor. E a glória que Deus tem te dado, entenda glória, fartura, bênção, né? Felicidade, família, tantas coisas maravilhosas que Deus está te dando, é a tua glória, é a alegria, a felicidade que Deus está lhe dando. Louve a Deus por isso e use a sua vida para a glória do Senhor, porque se você não olhar para Deus, você também pode, à semelhança de Israel, perder esta glória. Segunda reflexão, o povo de Deus olha para Deus, mas infelizmente, depois de ser assolado pelo Senhor. Mais uma vez, não espere isso acontecer com você. Foi o que aconteceu com Israel. Isaías 17:7 diz assim: naquele dia, segunda expressão-chave aqui, quer dizer que é algo que ainda vai acontecer no futuro, não no futuro nosso, mas no futuro daquele período, né? Naquele dia, olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. Houve a destruição, Israel perdeu a sua glória, e então foi que ele olhou para o Deus da sua criação, depois da destruição, depois de perder as lavouras, depois de perder a sua glória, foi que ele olhou para o seu Criador. Percebe? Então, o povo de Deus só olhou para ele depois que foi assolado. E então eles atentaram para o Santo de Israel. Lá no Salmo 119 e 117, diz assim: sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Olhar para Deus é atentar para os decretos de Deus, para os mandamentos de Deus, palavra de Deus. Então você não vive baseado nas suas emoções. As emoções são boas, existem, mas elas são fruto do seu relacionamento com Deus. Que relacionamento é esse? Não é um relacionamento impressionista, baseado em emoções. É um relacionamento objetivo, baseado em obediência e adoração. Hoje você pode estar aqui muito triste. Você pode estar aqui muito triste pelos problemas que você está enfrentando, que eu não sei quais são.
Eu não sei, mas você pode estar aqui muito triste. Mas se você tem uma vida de obediência e adoração ao Senhor, olha, você deveria ficar feliz mesmo no meio dos problemas. Porque apesar da sua tristeza, o Senhor é por você e deve estar agindo de alguma forma na sua vida. Porque o Senhor ama aqueles que estão atentos, estão ligados aos mandamentos dele, à palavra do Senhor. Isso é mais importante do que sentir coisas, do que ter êxtase ou certas emoções. Olha aí Isaías 17, verso 8. E não olhará para os altares, obra das suas mãos, nem atentará para o que fizeram seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares do incenso. Percebe? Verso 7, Isaías 17, 7. Naquele dia, o homem olhará para o seu Criador, atentará para o Santo de Israel. No momento que ele olha para Deus, ele deixa de olhar para os altares dos ídolos. Não dá para olhar para os dois. Ou você olha para Deus, ou você olha para os ídolos. Ah, pastor, mas eu não sou idólatra. Graças a Deus. Talvez não seja idólatra da imagem, mas pode ser idólatra daqueles ídolos ocultos do coração. Pode ser idólatra da estética, pode ser idólatra do materialismo, pode ser idólatra da sua glória profissional, pode ser idólatra de si mesmo ou de uma determinada pessoa, dos seus filhos, da sua esposa ou do seu marido. Você pode ter outros ídolos, né? O ídolo não é só a imagem, o ídolo também é aquele que está no seu coração. Então a gente tem que se investigar e ter cuidado. Quando você olha para Deus, você não vai ter esses ídolos no seu coração, você não será idólatra. Lá em 2 Reis 23, fala um pouco de como era esse cenário da idolatria. 2 Reis 23, verso 5. E aqui a gente percebe como era a adoração nos povos como na Síria e em outras regiões. 2 Reis 23, 5. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, né? Ao sol e à lua, e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém, até ao vale de Cedron, no qual o queimou, que era o lixão, o vale de Cedron, o qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre a sepultura do povo. E aqui foi o rei Josias, um rei justo, fazendo uma reforma religiosa no reino de Judá. Como é essa reforma? Retira os postes ídolos, retira os altares. Os postes ídolos eram árvores que eram entalhadas ou decoradas, árvores que representavam longevidade, como, não vou dizer que era um pinheiro, mas era tipo um pinheiro, que mesmo com muita neve ele ainda fica verde. Árvores assim, como no Juazeiro é o Juá, né? Então são árvores que representam essa perenidade, essa fertilidade. Elas eram todas trabalhadas na madeira e eram adoradas, eram chamados postes ídolos. Então, existiam lá em Judá e existia dentro do templo do Senhor. Tamanha era a idolatria, porque deixou de olhar para o Senhor. No momento que você deixa de olhar para Deus, você vai pender para a idolatria. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. E como é que você deixa de olhar para Deus? Começa não lendo sua Bíblia todo dia. É simples. Esse é o começo. Começa quando você não lê sua Bíblia todo dia. Porque a palavra de Deus, ela, além de penetrar na nossa mente e coração, ela é a revelação de Deus. É um livro extremamente poderoso, juntamente com a ação do Espírito Santo, para mostrar os nossos pecados e também mostrar a solução deles e nos levar à comunhão com o Senhor. Deixar de ler sua Bíblia, você já está deixando de olhar para Deus. Consequentemente, se você deixa de obedecê-la, aí que você está deixando mais ainda de olhar para Deus. E aí você começa também a não querer orar, não querer mais estar na igreja, só em momentos ali espaçados, quando sobra tempo e eu estou disposto, é que você vai buscar adorar a Deus junto com a igreja. Se você estiver nessa situação, talvez
já seja um idólatra. Talvez. Então, arrependa-se do seu pecado e busque o Senhor. Né? Igreja não é o lugar de idólatras, mas é o lugar de arrependidos. Então, você pode se arrepender, confessar o seu pecado e buscar o Senhor verdadeiramente, olhando para Deus, né? Tentando contemplar a beleza da santidade do Senhor. Olha ainda Isaías 17, verso 9. Terceiro naquele dia. Naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque, ou sobre o cimo das montanhas, os quais outrora foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Cidades fortes é como locais abandonados, ou seja, tudo destruído. A palavra aqui é assolação, tudo assolado. Por quê? Verso 10 que acabamos de ler. Te esqueceste do Deus da tua salvação, não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Ainda que faças plantações formosas, plantes mudas de fora, quer dizer, a ideia é mudas trabalhadas, melhoradas, mudas mais fortes, ainda que você traga essas mudas para plantar aqui, e no dia em que as plantares, as fizeres crescer, a muda cresce de um dia para o outro. Isso não acontece, né? Não é de um dia para o outro. Mas digamos, isso aqui ele está exagerando, certo? Digamos, você plantou a muda aqui, ela cresceu no outro dia, na manhã seguinte as fizeres florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Ou seja, Deus está dizendo, Israel, você não vai ter prosperidade, porque esqueceu de mim. É isso que Deus está dizendo. Né? A sua colheita, mesmo com a muda excelente, das melhores, mesmo que você consiga plantar e ela cresça rápido, vai ser destruído. Não vai ter prosperidade aqui. Aqui também o fato dessa colheita, ela faz uma alusão à idolatria em relação a Baal. Baal era o deus das colheitas, da fertilidade, então é muito provável que estivesse fazendo uma ironia com relação à prática de adoração a Baal. E aí Deus está dizendo, não vai funcionar, não adianta também clamar por Baal, até porque ele não existe, essa divindade cananeia. O povo de Deus olha para Deus, mas quando assolado pelo Senhor, foi o caso de Israel. Por que Deus então leva destruição para algumas nações? Para que elas se arrependam dos pecados e se voltem para Deus. Não tinha outra alternativa. Deus mandou vários profetas para Israel, vários. É só você estudar desde Roboão para cá, desde Jeroboão, né, que ficou com as tribos, as 10 tribos, o reino do norte, até esse momento aqui de Isaías, e você vai perceber que nesses 200 anos, pouco mais de 200 anos, vários profetas pregaram, e Israel não se arrependeu. A nossa vida não é diferente, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, para podermos ser abençoados pelo Senhor, para termos uma vida maravilhosa com Deus. Não se tem vida com Deus vivendo em pecado. Pecar todo mundo peca, mas Jesus morreu para nos dar o perdão. Viver em pecado, que é o que nós chamamos de o pecado da obstinação, é diferente. Aí você está querendo o pecado, aí é outra história. Aí você tem que se acertar com o Senhor, porque senão o Senhor vai se acertar com você, e isso não é interessante. E vem a terceira reflexão, o povo de Deus. A segunda é que o povo de Deus olha para Deus, mas infelizmente, depois de ter sido assolado pelo Senhor, destruído por Deus. Nós não queremos isso, não queremos que a mão de Deus pese sobre nós. Então vamos olhar para Deus, obedecer ao Senhor e buscar ao Senhor, sem precisar passar por isso. E a terceira reflexão, o povo de Deus sempre desfrutará das misericórdias do Senhor. Deus é muito bom. Deus não faz isso porque Ele é ruim ou mau. Deus, Ele é extremamente bom. Ele tem que julgar o pecado das nações, inclusive do seu próprio povo, Israel. Ele julga também Israel, não passa a mão na cabeça, mas ao mesmo tempo o Senhor tem muita misericórdia e sempre dá oportunidade de arrependimento. Deus, na verdade, quer abençoar todas essas nações, mas todas elas estão escolhendo pecados.
Então, como é que você vê o cenário de hoje? Do mesmo jeito. Será que não houve testemunho de Jesus lá no Irã? Acredito que sim. Será que não há testemunho de Jesus nas nações do continente africano? Acredito que sim. Será que não há testemunho de Jesus na Rússia, ou na Ucrânia, ou no próprio Israel, ou em outras nações? Certamente. Há testemunho de Deus em todos esses povos. Pregação sobre o Senhor Jesus Cristo, sim. Mas não querem. Não querem reconhecer que o Senhor é Deus e que o Senhor Jesus Cristo é o Messias prometido, como descrito no Antigo Testamento. Resultado, juízo do Senhor. Por isso, olhamos e observamos tantas guerras. O povo de Deus, terceira reflexão, sempre desfrutará das misericórdias do Senhor. Isaías 17, verso 12. Ai do bramido dos grandes povos, que bramam, como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem, como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá. E fugirão para longe. Serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento, e como o pó levado pelo tufão. Perceba que estas nações estão contra Israel. Essa é uma referência também ao período em que a Assíria está chegando para invadir Jerusalém. Todas essas nações estão sendo oprimidas pelo Império Assírio. Lembra que no oráculo da Síria, a Síria, ela é chamada de o cetro da mão de Deus, para punir as nações, tanto Moabe, como filisteus, como o próprio Israel, como Síria. Todas essas nações estão sendo oprimidas e vão ser machucadas pela Assíria, porque Deus decretou assim, por conta dos seus próprios pecados. Mas, no que se refere a Israel, Deus as repreenderá. Deus vai repreender as nações. Essa figura do rugir das águas, né? Do bramar, né? Bramam os mares, é uma referência, uma ilustração de que as nações são como um mar de pessoas, um mar de gente, né? É uma metáfora para entender a quantidade das pessoas. E aqui Deus vai repreender, Deus vai fazê-las fugir para longe e vai proteger o seu povo. Por quê? Porque Ele tem misericórdia de Israel. Não só de Israel, lembre-se, dos filisteus haverá um remanescente. Vão para onde? Vão para Sião encontrar refúgio. Dos moabitas também haverá um remanescente. Vão para onde? Vão para Sião encontrar refúgio. Certamente foram aqueles que se converteram com o testemunho dos profetas e creram no Messias, no descendente. De Israel também haverá remanescente. Vão para onde? Vão encontrar refúgio em Jerusalém. Então, nesse período, Deus estava protegendo Jerusalém, e ali era o local do refúgio daqueles que estavam olhando para Deus e adorando o Senhor. E o verso 14: ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça o dia, já não existem. Este é o quinhão daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Então, aquelas nações que estão indo contra Israel, o Senhor há de proteger na antiguidade. Na antiguidade, aqui no tempo do profeta Isaías. Isso aqui se refere muito claramente, como eu falei, ao episódio da Assíria tentando invadir Jerusalém. Só recapitulando, em Isaías 37, a gente falou isso já em outra mensagem, em Isaías 37, o rei Ezequias, filho de Acais, ora. O rei de Jerusalém, ele ora, e Deus abençoa. E a bênção vem aqui. Olha aí Isaías 37, verso 33, olha o que diz aí a palavra do Senhor. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela, aquelas meio que pontes ou estruturas de madeira para poder pular as muralhas, né? Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Perceba então que o Senhor, ele tem misericórdia, mas não é misericórdia
somente do povo judeu. É misericórdia de todo aquele que tem a mesma fé de Abraão. E a fé de Abraão é a fé no Senhor Jesus Cristo. Lembra de Romanos capítulo 4, né? Lembra que aqueles que têm a mesma fé de Abraão são verdadeiros israelitas. E Abraão creu em Jesus. Não sabia que o nome de Jesus, do Messias, era Jesus. Mas Abraão sabia que tinha um Messias, o descendente da mulher, que viria, né, sacrificar-se pelos pecadores para lhes dar salvação, e que este Messias viria também para reinar e governar sobre todas as nações. Abraão sabia disso, e a gente lê lá em Romanos 4, depois você pode observar. Olha Isaías 37, verso 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Deus teve misericórdia de Jerusalém. Deus teve misericórdia de Israel. Os remanescentes foram lá para Jerusalém e Deus preservou o seu povo. Não só os israelitas, mas todos aqueles que tinham a mesma fé de Abraão, que estavam ali também. Se você ler atentamente as histórias de Davi, principalmente ali no período de 2 Samuel, você vai perceber que muitos dos valentes de Davi não tinham nomes hebreus, tinham nomes cananeus ou de outras etnias. Por quê? Porque haviam se convertido ao Deus de Israel e crido no Messias, no Senhor, certo? Bem, naquele dia, é uma expressão profética que aponta para um cumprimento futuro. No verso 4, recapitulando, Isaías 17:4, naquele dia a glória de Jacó será apoucada e a gordura da sua carne desaparecerá. Deus está dizendo, olhe para mim, se não olhar para mim, é o que vai acontecer, você vai definhar, você vai perder a sua glória. Isaías 17:7, naquele dia olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. É o que nós devemos fazer, mas não precisa ser no futuro, é bom que seja logo. Aqui é o oráculo profético, mas o princípio é o mesmo. Olhe para Deus hoje, não espere ser julgado por Deus. Não espere que a mão de Deus pese sobre você, porque isso vai acontecer. Mas não espere. Arrependa-se do pecado. Olhe para Deus. Seja fiel ao Senhor. Confesse seus pecados constantemente. Aprenda da palavra de Deus. E sirva ao Senhor naquilo que Deus tem colocado para você servir. E no verso 9, Isaías 17:9, naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque, ou sobre o cimo das montanhas, os quais outrora foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Então, Deus tem misericórdia, Deus livra o seu povo, sim, mas não espere vir a assolação para que você seja alvo das misericórdias de Deus. Clame ao Senhor hoje, busque fidelidade a Deus agora, não espere nem para segunda-feira. Faça isso hoje, orando ao Senhor, arrependido dos seus pecados e tendo um firme compromisso entre você e o Senhor, seu Criador e o seu Salvador. Nós observamos essas verdades de olhar para Deus, que aparece aqui no capítulo 17 de Isaías, observamos lá no Salmo 123, e observamos de uma maneira poética e bem específica. Olha o Salmo 123, verso 1. A ti, que habitas nos céus, elevo os meus olhos. Verso 2, Salmo 123, verso 2. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos das servas na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Você percebe quantas vezes se repete a palavra olhos aqui? Olhos fitos, o servo está olhando sempre para o seu Senhor, aguardando o quê? A ordem. O Senhor
Imagina aí o patrão e o funcionário, o senhor e o servo está sempre olhando para o senhor, fito, ele talvez nem pisque, aguardando a ordem do seu senhor para ele obedecer. A serva da mesma forma com a sua senhora. Assim nós, os crentes em Jesus, devemos estar com os olhos fitos no Senhor, para que Ele tenha misericórdia de nós, se compadeça de nós. Verso 3, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Esse salmista estava sofrendo, ele estava sendo perseguido, maltratado pelos soberbos, por alguns poderosos, talvez ali, de sua época, alma saturada do escárnio. Isso é grande sofrimento, grande humilhação. Israel também estava sendo oprimido pelo império assírio. Judá também estava sendo oprimido pelo império assírio. Era para eles terem lido esse salmo. Talvez já tivesse sido escrito na época deles. Era para eles olharem para o Senhor e clamar misericórdia, porque estavam sofrendo. Não. Vamos fazer alianças militares. Vamos confiar na nossa inteligência. Vamos confiar na humanidade. Esse foi o problema deles. Esse foi o pecado deles. Essa é a soberba deles. Deixaram de olhar para Deus. Temos que estar constantemente olhando para o Senhor. Salmo 123, salmo simples, mas ele sintetiza tudo o que Israel precisava ouvir lá naquele período de Isaías 17. Devemos sempre olhar para Deus. Se você não está olhando para Deus com os olhos fitos nele, é o momento de você se arrepender dos seus pecados. Hebreus 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? O como é meu, não está na Bíblia. Verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, a ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Esse texto foi escrito para crentes perseguidos, crentes que estavam sofrendo, talvez saturados de escárnio, como lemos no Salmo 123. E qual é a saída para eles? Olhe para Jesus, olhe para a cruz do Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Essa é a saída. Esse é o caminho, não tem mistério, não tem mágica, não tem misticismo, é olhar para Deus, olhar para o Senhor Jesus. Considere essas coisas, porque senão, para que não vos fatigueis. Os crentes às vezes ficam cansados da rotina da igreja, cansados da rotina de ler a Bíblia todo dia, cansados desta vida. Eu sei que isso acontece. Eu sei que é assim muitas vezes, mas isso acontece com quem não olha para Jesus. É simples. Você deixou de olhar para o Senhor Jesus Cristo, deixou de amar Jesus, como no dia da sua conversão. Você é crente em Jesus, mas está aí, tranquilo, vida de sempre, na rotina, aqui é só a minha prática religiosa, e Deus perdoa tudo, graças a Deus por isso, e Deus é misericordioso, amém, é verdade, mas eu não quero viver fatigado e com a alma desmaiada. Você quer chegar, você pode até chegar para um culto triste, com dificuldade, com problema, mas firme no Senhor Jesus. Pode. O que não pode é chegar cansado de Jesus, cansado da Bíblia Sagrada, cansado de servir ao Senhor. O problema não é Deus. O
problema não é a Bíblia. O problema não é a igreja, que é cheia de imperfeições, porque nós somos a igreja e somos todos pecadores aqui. O problema é o seu coração. É simples, é o seu coração. E a incredulidade entrou quando? Quando você deixou de olhar para o Senhor Jesus Cristo. Não tem como ficar firme e servir a Deus para a glória de Deus, se você não tiver os olhos fitos em Jesus, hoje até o último dia da sua vida. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe, para que sempre estejamos olhando para o Senhor. Obrigado, Pai, pela bênção de hoje, porque tivemos o privilégio de chegar aqui para adorar o Teu santo e poderoso nome. Te agradecemos, ó Deus, porque realmente o Senhor é um Deus maravilhoso e todo-poderoso, que ama as nações, mas que as pune por conta dos seus próprios pecados. Obrigado, Senhor, porque lendo a Tua palavra, nesta profecia de Isaías, conseguimos compreender o cenário mundial em que vivemos. Isso fortalece, ó Deus, a nossa fé, para dependermos cada vez mais de Ti, e não do homem, e não da sabedoria do homem, mas do Senhor, da Tua palavra e do Teu poder. Capacita-nos, ó Pai, para que não percamos tempo com as coisas desta terra, mas que investamos a nossa vida para a glória do nome do Senhor. Tudo isso eu te peço por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. Você tem mais um tempo para poder orar ao Senhor agora, na oração silenciosa, e assim estamos encerrando o nosso tempo de adoração congregacional. Deus te abençoe e lhe dê uma boa semana.